Prosseguindo, então, circuncentro. Vamos lá. Então, o circuncentro trata-se do encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Então, vamos lá. Tá aqui uma reta, tá aqui outra, opa. Tá aqui outra, tá aqui outra. Então, tá aí o triângulo, ok? Vou traçar as mediatrizes. Vamos lá. O que é mediatriz mesmo? Tem que passar pelo meio, né? Isso aqui é exatamente o meio, professor. Aham. E tem que ser perpendicular, né? Isso. Tá vendo como é que não é necessariamente seviana? Não passou pelo vértice, tá vendo? Pode ser que passe? Pode. Se o triângulo for isósceles, ele vai passar. Mas não necessariamente passa. Então, por isso que não é considerado uma seviana. Mas é importante da mesma forma, tá? Então, vem comigo. Vou traçar outra mediatriz. Quase passou pelo lado, mas isso não importa, né? Então, tá aqui. 4 ângulos retos. E a terceira mediatriz é essa. Ou não, né? Tá mais ou menos, né? Deixa eu colocar o ponto médio aqui para eu ter mais ou menos uma noção de onde traçar. Pronto, isso aí. Então, 4 ângulos retos. Ok? Então, este pontinho aqui nós chamamos de o circuncentro deste triângulo. É o encontro das 3 mediatrizes. É muito importante que você entenda que eu estou deixando de demonstrar um monte de coisas, tá? Eu não estou demonstrando o porquê, de fato, o ortocentro se encontra no mesmo ponto, por que as alturas se encontram no mesmo ponto, por que as medianas se encontram num ponto único, por que essas coincidências? Isso vai ser feito em videoaula à parte, isso vai ser feito em material à parte e no nosso livro eletrônico. Está tudo demonstrado, está tudo escrito com os mínimos detalhes. Aqui, o bagulho é bisurar a sua cabeça. Aqui o bagulho é você olhar para mim, entender o que eu estou falando e o aprofundamento vem depois, certo? O aprofundamento vem com a leitura do nosso livro eletrônico, que é imprescindível, certo? Um não substitui o outro, você precisa assistir as videoaulas e você precisa ler o nosso material. Assim como frequentar os nossos fóruns, certo? Para você poder fazer suas perguntas e participar da nossa plataforma online para você poder usufruir de tudo que nós temos a te oferecer. Então, volta para cá. Pá. Isso é o circuncentro, então, qual é a grande característica do circuncentro? A grande característica do circuncentro tem a ver também com o círculo circunscrito, ok? Muito bem. Olha que interessante. Traça o circuncentro aí, vamos lá. Vou traçar. Vou traçar de verde dessa vez. Então vamos lá. Pá, pronto, tracei. É perpendicular e divide em 2 partes iguais. Ok? Agora vamos traçar outra mediatriz. Pronto, tracei. É perpendicular. E você está vendo onde foi que as 3 mediatrizes se encontraram? Elas encontraram-se todas no centro do círculo. Que círculo, professor? Esse círculo enorme que está aí. Esse aqui o senhor diz? Aham. Professor, não é que é verdade, esse ponto que o senhor está pintando aí agora, ele ficou exatamente no centro do círculo. Pois é, cara. Então,
este pontinho aqui, tá vendo esse pontinho aqui? Ele é o centro deste círculo completo aqui. Professor, então este triângulo, ele tem esse círculo circunscrito, né? E o centro desse círculo é o encontro das mediatrizes? Exatamente. Que legal, né, professor? Você pode escrever isso aí para mim? Vou escrever aqui para você. Então, o circuncentro é o centro do círculo circunscrito ao triângulo. Sempre foi, sempre será assim. Isso aqui é uma propriedade muito útil. E assim como o ortocentro, o circuncentro também tem 3 características básicas. Deixa eu desenhar um pouquinho. Excelente. Então, perdão. O circuncentro também tem 3 características básicas. Se o triângulo for acutângulo, as mediatrizes, elas vão se encontrar num ponto que esteja dentro do triângulo. Porém, se o triângulo for retângulo, o circuncentro vai estar em cima do triângulo. Então tá aqui as mediatrizes. Ok? E se o triângulo for obtusângulo, aí as mediatrizes encontram-se fora do seu triângulo. Então esse aqui é o caso do triângulo acutângulo, retângulo, obtusângulo. Dentro, sobre e fora. Ok, gente? Tudo bem? Tudo tranquilo? De boas? E a gente volta a falar sobre congruência de triângulos, para a gente poder dar prosseguimento aí, tá? Então, sendo bem sucinto, congruência serve para você descobrir se duas figuras são ou não iguais. Iguais, professor? Isso, são ou não sobrepostas, se elas podem ser sobrepostas, exatamente sobrepostas. Então, quando é que dois triângulos são congruentes? Então, existem 4 casos. Vamos falar de cada um. Então, duas figuras serão ditas congruentes quando? Por for possível sobrepô-las perfeitamente. De forma que esse triângulozinho aqui, se eu conseguir recortar ele daqui e eu conseguir pegar esse triângulo aqui, recortar e conseguir colar perfeitamente aqui em cima, isso significa que esses 2 triângulos são congruentes. Isso aqui é símbolo de
congruência, professor? Isso aqui é o símbolo de congruência. Então, esses dois triângulos vão ser congruentes quando eles puderem ser sobrepostos. Exatamente, exatamente. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Ok. E quais são os casos de congruência de triângulos? Só triângulos, professor? Por enquanto, só triângulos. Ah, tá. Então tá bom. Primeiro caso, professor, é o caso LLL, eu lembro. Ah, lembra? Então o que ele diz? Ele diz assim, ó, vou lembrar, ó. Ele diz que se dois triângulos quaisquer, não importa qual seja a posição deles, se dois triângulos quaisquer tiverem lados respectivamente iguais, então eles necessariamente são congruentes. Necessariamente, professor, esses dois triângulos verdes aqui serão congruentes? Com certeza. E o que a congruência te dá de felicidade? O que ela te dá de felicidade é que se você descobrir que é congruente, tudo é igual. E aí você começa a poder transferir ângulos de um triângulo para outro. Isso sempre é possível, professor? Sempre, graças a Deus. Ah, então, se os lados forem iguais, eu posso concluir que todo o resto é igual? Todo o resto é igual. Então, é para isso que serve congruência, entende? Congruência serve para você poder transferir coisas de um triângulo para outro. Ah, eu sei que os três lados são iguais, então os ângulos também são. Entendeu? Tá entendendo? Tá rolando? De boa? Tá? Vem comigo. Então, LLL, esse é o caso de congruência inicial. Segundo caso de congruência. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o segundo caso de congruência é o caso LAL. Inclusive, você percebeu por que as siglas são essas? É porque aqui o que é igual é lado, lado e lado, certo? Ah, lado, 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 agora que eu entendi. Pois é, então. E LAL? Cara, o caso LAL de congruência de triângulos é assim, ó. Imagina que você tem dois triângulos. E eu estou interessado em verificar, né, professor, se eles são o quê? Congruentes. Ah, é verdade. Então, será que eles são congruentes? Vamos ver. Primeiro eu te dou esse lado aqui, ó, e eu te digo que esse lado mede A. E aí eu te dou esse lado aqui e digo que esse lado mede B. E além disso tudo, eu ainda te digo esse ângulo aqui, alfa. E aí esse ângulo aqui aparece, alfa. Alfa, né, professor? Isso. E aí, esses dois triângulos são congruentes? Sim ou não? Me responde aí, eu posso estar fazendo uma pegadinha com vocês. E aí, eles são? Ou não? O que você acha? Eles são congruentes, certo? Com certeza são congruentes, porque eu tenho respectivamente iguais um lado, outro lado e um ângulo entre aqueles lados, certo? Ah, tem que ser entre os lados? Pois é. Ah, por isso que o A está no meio, né? Pois é, porque é o ângulo formado entre os lados, né? Ah, tá. A ordem faz diferença, né? Sim, a ordem importa. Professor, então significa que se fosse assim, ó, acompanha meu raciocínio, professor. Ó, presta atenção. E se fosse assim, A, B, alfa. E, sei lá, aqui também mede A, B e alfa. Eles são congruentes? E aí, o que você acha? São congruentes? Dá para garantir congruência? Sim ou não? Não dá, gente. Não dá para garantir congruência. Isso aqui não é caso de congruência. Não é? Não, não é. Esse aí seria então o caso LLA, né?
LLA não é caso de congruência? Pois é, não é caso de congruência. O senhor pode mostrar por quê, assim? Porque se eu só falar, não adianta. Eu quero saber o porquê das coisas. Tá bom, então olha só. Vou fazer o seguinte. Vou construir um triângulo aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou dizer que isso aqui mede, sei lá, L. Isso aqui, não é L não. Isso aqui mede A, isso aqui mede B, isso aqui mede alfa. Tá bom? Agora eu vou construir um triângulo parecido aqui do lado. Preste atenção, preste atenção. Ele é parecido, mas ele vai ter uma pequena diferença. Eu vou construir, bem aqui, prolongando esse lado aqui, um triângulo isósceles desse lado. Tá vendo que formou um triângulo isósceles? Aqui também vai medir A. Tudo bem? Ok. Certo. Você já percebeu que o lado mudou? Eu vou até apagar esse B daqui e escrever o B aqui em cima, só para ficar ao mesmo lado, tudo bem? Dá uma olhada no triângulo antes e no triângulo agora. Olha isso. Vou apagar isso aqui e vou apagar isso aqui. Mas lembra que um dia esteve aqui um A. Olha para esses dois triângulos. Eles têm um lado igual, outro lado igual e um ângulo igual. E eles, obviamente, não são congruentes, né? Esse aqui cabe nesse, mas sobra, certo? Então, LLA não é caso de congruência. Não é caso de congruência, porque eu acabei de conseguir construir dois triângulos que satisfazem essa condição, mas são claramente não congruentes, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para LAL ser congruente, ser caso de congruência, o ângulo tem que ser aquele formado pelos dois lados. Não pode ser em qualquer outra posição, ok? Então, isso aí é uma aposta de que eu acabei de te dar um pouquinho de angústia, porque essencialmente a gente acha que o ângulo pode ser em qualquer lugar, né? Ah, professor, é ângulo, tá igual, já tem dois lados, já tem um ângulo, acabou, congruência. Não é. O ângulo tem que estar entre os dois lados, tá bom? Senão não é congruente, ok? Então vem comigo. Terceiro caso de congruência é o caso ALA. Tá? Então vamos lá. Como é que é esse caso? É assim, ó. Presta atenção. Eu tenho aqui um ângulo, eu tenho aqui um outro ângulo, e um lado que é o comum entre os dois ângulos. E agora eu vou construir outro triângulo. Tá aí. Aí eu digo para você que isso aqui mede alfa, eu digo para você que isso aqui mede beta, e eu digo para você que isso aqui mede A. E aí? Esses dois triângulos são congruentes? O que você acha? Aqueles dois triângulos ali embaixo são congruentes? Com certeza são congruentes, porque satisfazem a terceira condição de congruência, que é ângulo, lado, ângulo. Tudo bem? Então, ALA, terceiro caso de congruência. O último caso de congruência é o lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Que é o seguinte, imagina que você tem um triângulo, desenhar ele um pouquinho mais magro para poder caber, e você tem um lado, um ângulo e o ângulo oposto.
Se isso for verdade para outro triângulo, não importa qual seja, certo? Suponha que isso aqui meça alfa, isso aqui mede A, isso aqui mede beta. Se acontecer lado, ângulo, ângulo oposto, lado, ângulo, ângulo oposto, se a igualdade acontecer, esses dois triângulos são com certeza congruentes. Esses são os famosos 4 casos de congruência, matéria importante para o seu concurso, certo? Importante. Não é a coisa mais importante do mundo, tá? Semelhança é muito mais importante. Mas fica ligado nos casos de congruência. Pode ser que caia uma questão teórica, pode ser que você tenha que verificar uma congruência no meio da questão. Tudo pode acontecer, tá? Não dá sorte ao azar, não. Então vamos lá, vem comigo. Semelhança de triângulos. Estamos quase finalizando. Estamos quase finalizando. Estamos quase chegando nos exercícios. Então vamos lá falar sobre semelhança. Galera, existe apenas um caso de semelhança. Um caso, só existe um caso. É o caso ângulo, ângulo, ângulo. Galera, para que duas figuras triangulares, triângulos, tá? É semelhança de triângulos. Outras figuras é um pouquinho mais complicado, mas de triângulos, basta que os 3 ângulos sejam iguais. Basta isso. Então, se você desenha um triângulo e você desenha um outro, eu vou colocar ele mais torto, porque eu não quero que você ache que tem que ficar bonitinho, não, tá? Sim, professor, eu estou entendendo o que você está fazendo. Então, tá aí, desenhei 2 triângulos. E aí eu descubro que isso aqui é alfa, isso aqui mede alfa, isso aqui mede beta, isso aqui mede beta, e finalmente isso aqui mede gama, e isso aqui também, né? Isso, mede gama. Ah, tá, que bom, né? Eles são semelhantes então, professor? São semelhantes. Com certeza, cara. Eles com certeza são semelhantes, porque os ângulos são iguais. Agora preste atenção no que eu vou fazer e me diz se continua semelhante, tá bom? Preste atenção. 3, 2, 1... E agora? Eles são semelhantes? O que você acha? São ou não? São ou não? Ah, professor, não sei. Eu acho que deve ter. O senhor está dizendo, né, que é semelhante, né? Eu não disse nada, eu estou perguntando. Ai, eu não sei, tô com dúvida. Não, olha, relaxa, vai. Arrisca aí, rapaz. Tem que arriscar, tem que ir lá e falar assim, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Vamos errar, gente. É errando que a gente aprende. Vem. E aí? É semelhante ou não? Continua semelhante? É claro que continua semelhante, gente. Sabe por que é claro? É porque se eu somo alfa com gama, o que falta para 180 é o mesmo, tanto aqui quanto aqui. Então, se 2 ângulos já forem iguais, o terceiro também já é igual. Já é igual, professor? Já. Acredito não, professor. Pois é, eles já são iguais, certo? Então, se você verifica que 2 ângulos já são iguais, semelhança, já é semelhante, com certeza. Ai, que demais, professor. Pois é, então, isso é muito legal, né? Então, esses 2 triângulos já são semelhantes. O símbolo para semelhança é esse aqui. É esse tio aí? Isso, esse tio aí. E o que significa semelhança mesmo, hein, professor? Semelhança, cara, ela traz uma consequência absurdamente importante, que é o seguinte. Suponha que eu saiba que esse lado aqui mede A, esse lado aqui mede B, esse lado aqui mede C, e eu sei também que esse lado aqui mede A', esse lado aqui mede B' e esse lado aqui mede C'. Muito bem. Sempre que você tiver semelhança de triângulos, tá vendo o alfa aqui?
Tá vendo o like? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Muito bem. Este ângulo, ele está oposto ao lado A'. Você concorda com isso? E o alfa do outro lado, hein? O alfa do outro lado, ele está oposto ao lado A, certo? Então, é válido que A sobre A'. Agora esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo está oposto a B. E no outro triângulo está oposto a B'. Então você pode dizer que A sobre A' é igual a B sobre B'. E o ângulo que sobrou, o ângulo gama, ele está oposto a quem? Ele está oposto a C. E esse ângulo gama aqui? Ele está oposto a C'. Então, isso aqui é igual a C sobre C'. Então, A está para A', assim como B está para B', assim como C está para C'. Essa é a grande parada da semelhança. Ok? Isso aqui é muito importante. Lembrando que isso aqui é sempre igual a uma parada chamada de razão de semelhança. Exemplo. Vamos ver um exemplo. Calcule x, tá? Professor, só não está complicando muito, não? Não, tô não. Isso aqui é bem tranquilo, ó. Aí vamos dizer que isso aqui meça, sei lá, 10. Isso aqui mede 6. Pronto. Excelente. Então tá aí. Ele quer que você calcule x. E aí? Como é que a gente calcula x numa figura dessa? Professor, eu quero usar a trigonometria. Não, sem trigonometria. Sem trigonometria, professor, sem trigonometria. Tá faltando uma informação, né? Ah, não, não tá não. Não tá não. É isso aí mesmo. E aí? Apesar de que eu não ensinei Pitágoras ainda, né? Então, como eu não ensinei Pitágoras para vocês, deixa eu já dar o último lado aqui para vocês. Vou chamar isso aqui de 12. Eu não quero usar nenhum teorema que a gente ainda não viu, não. Por mais que Pitágoras seja uma coisa de senso super comum, eu acho que é melhor a gente usar só o que a gente já viu, certo? Então, tá aí. Será que dá para fazer? Só com essa informação que ele deu aí? Dá, né? Com certeza dá para fazer. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho dois triângulos dentro dessa figura que são semelhantes, gente. Quer ver? Vou desenhar o pequenininho primeiro. Vamos lá, ó. O pequenininho, professor? Isso, o pequenininho. E agora o grande. Porque são dois, né? O senhor sempre considera, assim, bom desenhar um do lado do outro? Cara, é muito bom, cara. Porque aí você consegue ver certinho quais são as semelhanças. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 20 graus para os dois. Só por isso você já percebe que são semelhantes, porque você tem dois ângulos iguais, tá vendo? 20 e 90, 20 e 90. Aqui mede x, aqui mede 10, aqui mede 8 e aqui mede 12. E aí, gente, semelhança na parada. X está para 10, assim como 8 está para 12.
Ou x está para 8, assim como 10 está para 12. Tanto faz, tá? Então, x está para 10, assim como 8 está para 12. Passa o 10 multiplicando para o outro lado, x vai ser 80 sobre 12, que dá 20 terços. Ok? Então, x médio 20 terços. Tá bom, gente? Todo mundo foi? Tranquilo? Então, vamos lá. Próxima. Teorema da bissetriz interna. Estamos finalizando, falta só o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa e a gente já começa a fazer exercícios. Galera, só lembrando, antes que alguém comece, mas professor, cadê as questões da EDA? Não é assim. Cadê as questões das PSEX? Cadê as questões da EPICAR? Cadê as questões do CN? Calma, gente, vocês têm que fazer exercícios. Não fiquem selecionando banca. Prova militar é prova militar. Você tem que estudar. Contanto que não extrapole muito, você tem que entender, tá? Não começa selecionando não, tá? Isso é um erro gigante que você faz, que você comete. Você ficar selecionando. Ah, eu só vou fazer questões disso. Eu só vou fazer questões daquilo. Erro grave, erro grave. Não pode começar assim. Tem que tentar entender tudo, tá bom? E você jovem que está estudando para a EPICAR, tamo junto aí, tamo junto. Você que está estudando para o CN, tamo junto, muito junto. E aqui na live, só comentando, pô, Alexandre, que bom, cara, que você está sempre aprendendo aqui. Fico muito feliz de saber que a gente está propiciando para vocês esse aprendizado. E bora dar like, gente, bora dar like, bora dar like. Valeu, Alexandre. Então, seguinte, gente, vocês vão agora entender sobre uma parada chamada Teorema da Bissetriz Interna, que, como eu expliquei, eu também não vou demonstrar, por um motivo muito básico. Nós vamos ter um período para demonstrações, tá? Nós vamos ter uma parte do nosso conteúdo que vai ser puramente demonstrativo. Então, eu acho uma boa ideia vocês, por enquanto, aprenderem a mexer com os teoremas. Porque de nada adianta você... Já que eu tô falando? De nada adianta você... sei demonstrar, mas não sei usar. E aí? De nada adianta você entender tudo sobre o motor de um carro se você não sabe dirigir. Então, primeiro eu tô te ensinando a dirigir. Depois eu mostro para você o porquê das coisas. É importante você entender o porquê. Inclusive, um dos grandes erros que as pessoas cometem é pular as demonstrações. Não faça isso. Mas, por enquanto, a gente vai ficar nessa vibe aí. Tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Teorema da bissetriz interna. Vem comigo aqui. Temos aí um triângulo. Desenhe uma bissetriz. Ok? Então, desenha uma bissetriz. Eita. Por que não está indo? Opa. Agora foi. Opa, tá dando erro. Pá. Tá aí uma bissetriz. Então, esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui também. Muito bem. Formaram-se algumas medidas, né? Essas aqui você já conheciam as medidas dos lados. Mas se formaram aqui embaixo duas medidas, x e y, certo? Cara, o que eu vou te falar agora é uma relação entre essas quatro medidas aí. Então, vamos lá. Funciona assim, ó.
Todas as vezes que você dividir A por X, você sempre vai encontrar a mesma coisa que B dividido por Y. Isso aqui é sempre verdade. Isso se chama Teorema da Bissetriz interna. Teorema da Bissetriz interna, tudo bem? E vamos ver um exemplo de aplicação disso aqui. Professor, isso aí é muito difícil? Não, não é não, cara. Mas visualizar às vezes que alguma coisa é bissetriz pode ser meio complicado. Então vamos lá. Tá aqui um triângulo, tudo bem? Tracei uma bissetriz. Ele diz, professor, que é bissetriz no problema? Disse, ele disse. Aí ele disse para você que isso tudo aqui mede 12. Aí ele diz que isso aqui mede 6. Ele diz para você que isso aqui mede 8. E ele pergunta o valor de x. E aí? Você consegue fazer? Você consegue fazer essa conta? Professor, é meio esquisito, né? Cara, assim, se você entendeu o teorema, você não tem como não saber o que fazer aqui, tá? Por quê? Preste atenção. Isso aqui mede x, correto? Então, isso aqui mede 12 menos x, visto que tudo mede 12. Aham. Ué, professor, então... então tá aqui já o teorema, né? 6 está para x, assim como b está para y. Caraca, já tá ali para eu usar, né? E como é que eu sei que eu posso usar? Porque o problema diz que isso aqui é bissetriz. Então, eu posso simplesmente fazer que 6 está para x, assim como 8 está para 12 menos x? Pode, cara. Você pode simplesmente fazer isso. Tudo bem? Multiplica em cruz. 8 vezes x é igual a 6 vezes 12, 72. 6 vezes menos x dá menos 6x. Passa para o outro lado, fica 14x é igual a 72. X vai ser igual a 72 sobre 14, que dá 36 sétimos. Ok? Tudo bem, gente? Então, x mede 36 sétimos. Teorema da bissetriz interna. Ok, gente? Tudo tranquilo? Só um spoilerzinho. Quem quiser se aventurar a tentar demonstrar, desenha uma paralela e faça com que essa paralela se encontre com o prolongamento daquele lado lá. E aí, tenta descobrir quanto é que mede esse ângulo e quanto mede esse ângulo. E depois tenta descobrir quanto é que mede isso aqui. E aí você usa uma parada chamada de Teorema de Tales. Ok? Então eu encorajo vocês a tentarem fazer. Voltem aí, vejam o que eu acabei de sugerir e tentem demonstrar, tá? Não é tão difícil assim de demonstrar. Ok? Teorema da bissetriz externa. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um triângulo, e como eu vou prolongar coisas, eu vou dar uma rachurada nele aqui para a gente não perder ele de vista. Então, vou desenhar uma bissetriz externa, tá? Agora, há pouco eu desenhei uma interna, agora eu vou desenhar uma bissetriz externa. Entendeu por que ela é externa? Porque ela é traçada a partir do ângulo externo. E eu vou ter que dar uma prolongada aqui também para poder chegar lá. Pronto. Muito bem? O que diz o teorema da bissetriz externa? Vamos supor que isso aqui meça A, isso aqui meça X, isso aqui mede B e isso aqui mede Y. Tudo bem?
Então, o teorema da bissetriz externa diz que A está para X, tudo bem? Assim como B está para Y. Isso é o que nós chamamos de teorema da bissetriz externa, ok? Uma coisa importante que nós vamos ver na aula de divisões harmônicas. Quando você desenha a interna e a externa, não vou fazer aqui não, mas quando você desenha a interna e a externa, tanto a bissetriz interna quanto a externa, elas cortam o triângulo em 2 pontos. Esses pontos, eles têm nomes importantes, eles são chamados de os conjugados harmônicos da base do triângulo. E isso vai ser importante posteriormente. Então, o que eu peço que você faça é que você já tenha em mente que tem treta com essas duas construções que nós fizemos agora. Existe uma treta muito forte que envolve uma construção geométrica famosa chamada de Círculo de Apolônio, e isso cai para você, tá bom? Isso cai para você. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Podemos ir para a resolução de questões? Vamos lá? Então, 3, 2, 1, vamos junto. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalozinho para vocês e já volto com resolução de exercícios.